Eu queria justificar, eu não estive bem no primeiro momento da audiência de hoje, porque eu, Liese, um conjunto de militantes de direitos humanos, estávamos hoje, ainda estamos, estou voltando a falar agora, tem uma saidinha, tantos júris relacionados a execuções sumárias, extrajudiciais, extermínios que aconteceram e que, lamentavelmente, ainda acontecem na nossa cidade. Esse é um tema que lhe interessa a uma organização, a uma categoria, mas ao conjunto da sociedade, ao conjunto daqueles que querem, de fato, a humanidade mais humana. Ou seja, uma humanidade inteiramente humana, onde caibam todos. Onde os nossos jovens, eles não sejam criminalizados ou exterminados, sobretudo os jovens das periferias urbanas, homens da sua faixa de 15 e 24 anos, da sua quase totalidade, negros. Esse genocídio socio-racial que hoje é a sociedade brasileira. Você pode dizer por que ele está dizendo isso e o que isso tem a ver com a nossa luta em específico. Tem tudo a ver, porque a luta do direito ao trabalho ela não se encerra em si mesma. A luta do direito ao trabalho, a luta de uma relação em que o homem e a mulher possam fazer do seu trabalho, construção da sua dignidade, de uma outra sociedade. Esta luta ela não se encerra no ano da campanha salarial. Ela é permanente, porque nós que somos socialistas, e nós somos socialistas, nós somos anticapitalistas, porque nós entendemos que estas lutas tópicas, elas são tópicas, elas são limitadas. Que a nossa luta que se dá aqui, na luta sindical, na luta do direito ao trabalho, ela ganha mais sentido, mais relevância, mais importância, quando ela se junta e fortalece tantas outras lutas por uma outra sociedade e uma reinvenção da política. Mas a reinvenção da política, e construir um outro mundo, não é uma obra abstrata que se passa nos teoremas e que um belo dia brote. Ela é brota da luta. E quem luta não pede licença para lutar. O grande problema da fala, que hoje é uma fala autoritária, coberta de disfarçateiros, dos oficialistas, esses que rasgaram o seu passado. Rasgaram o seu passado. Já dizia uma bela obra da literatura universal que a luta contra o poder é a luta contra o esquecimento. Portanto, esqueceram das palavras que proferiram e a gente não pode deixar que os nossos filhos e filhas sejam educados numa sociedade em que se esqueça do que se faz. Portanto, a luta que vocês fazem hoje, para além do âmbito sindical, para além da vida familiar de vocês, da vida material, daquilo que lhe toca, do âmbito de cada um e cada uma, é sobretudo um exemplo de dignidade. Onde falta dignidade no mundo, tem faltado dignidade no mundo, as pessoas esquecem o que falam, as pessoas hoje se acomodaram nessa produção de obediência. Portanto, ninguém pede licença para lutar e eu encerro, volto agora ao fórum para uma outra mídia, de outro tipo e outra expressão, mas que algo tem muito a ver com isso de vocês, que é a luta pela dignidade. O que nós podemos dizer é, primeiro, estamos juntos. Num mundo em que há muita gente separada, há muito hiperindividualismo, hiperconsumismo, é muito importante dizer isso. Nós estamos juntos e devemos permanecer juntos. Portanto, a nossa total e investida solidariedade. Mas segundo, nós temos que ser maiores do que já somos. Não estou falando só em quantidade, também em quantidade. Nós precisamos disputar a sociedade que está sendo colocada pela máquina de produção de imagens, de filmes. A sociedade está sendo colocada contra aqueles que lutam. Os governos, esses governos do PT, todos eles estão criminalizando os que lutam. Estão criminalizando os que lutam. Portanto, nós estamos maiores, para sermos maiores, porque as mudanças são atos de maioria, mas mais que isso, temos que ser maiores na história. A nossa luta, ela não é só a da campanha salarial, ela não é só, exclusivamente, já é com bastante coisa,
a nossa negociação das nossas demandas. É mais do que isso. É pela construção de uma outra cultura política, de uma outra sociedade, de um outro jeito de viver. Portanto, nós temos que assumir. Essa é uma luta cultural, sem dúvida alguma, mas ela se assuma como uma luta política, humana, inteiramente vinculada aos mais elevados valores da dignidade humana. Porque não pode haver dignidade no capitalismo. Portanto, se nós não tivermos se toda a nossa luta uma luta anticapitalista, nós não estaremos da altura da história. Porque a história nos pede. A história colocou o nosso colo, nós estejamos à altura dos desafios que é o povo. Termino lembrando a história. Eu era estudante de direito e íamos com muita vontade de ter um livro de produção crítica ao direito do trabalho, onde um jovem advogado trabalhista dizia que a greve, a paralisação, era direito ao trabalho, reclamando que o mundo do trabalho reclamava do direito ao trabalho, paralisando o trabalho. Ele falava isso na defesa que ele fez a sindicalistas gaúchos que, à altura da década de 80, ocuparam os plenários do parlamento gaúcho até a altura, no momento mais difícil, inclusive do seu momento atual, e aqueles sindicalistas foram criminalizados. Ele dizia, quando o Estado não ouve o apelo das maiorias, portanto, quando o Estado desta sociedade liberal não faz aquilo que ele promete, porque na maioria das vezes ele não faz o que ele promete, que seria a própria democracia liberal, o povo toma a história nas mãos e faz. Esse advogado foi o Carlos Pimenta. Introdução crítica ao direito do trabalho. Vejam só, palavras muito importantes, mas que lamentavelmente ele e os seus companheiros largaram ao vento. Portanto, nós somos os mandatários tributários dessa memória. O direito do trabalho, sem dúvida alguma, seja um caminho de uma dignidade humana plena e universal. Toda a força a vocês. Vamos lá.